Bem-vindos a todas e a todes, no ar mais um Sindiluta TV, o noticiário semanal dos químicos de São Paulo, que pode ser conferido no Facebook e no YouTube do sindicato. Toda semana informações atualizadas sobre a categoria e um resumo das principais notícias do país. E eu abro o programa de hoje com imagens do presidente Lula no Vale do Anhangabaú, no 1º de maio histórico da classe trabalhadora. Nós instituímos outra vez o aumento real do salário mínimo acima da inflação. Viva o Brasil! No novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos. A gente vai garantir, mas garantir de verdade, sem vírgula e sem ponto, de que a mulher tem que ganhar o mesmo salário do homem se ela tiver igualdade igual. No novo tempo. Após o anúncio do reajuste do salário mínimo, que passou para R$ 1.320 a partir de maio, o presidente Lula encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei que, se aprovado, tornará permanente o reajuste do mínimo com ganhos reais acima da inflação todos os anos. De acordo com o presidente, a valorização do mínimo é parte de um projeto de governo que busca recompor as conquistas perdidas pela classe trabalhadora durante os últimos anos. O governo também anunciou o adiantamento do 13º salário dos aposentados em 2 parcelas que serão pagas nos meses de maio e de junho. A semana realmente foi produtiva para os trabalhadores. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei do governo federal que prevê salários iguais para homens e mulheres que exerçam a mesma função. Essa lei é importante porque permite a fiscalização ao exigir que empresas com mais de 100 empregados publiquem relatórios de transparência salarial. Bom, o texto agora segue para aprovação no Senado. Na verdade, a garantia de salário igual para a mesma função, independente de gênero, já era um direito previsto pela CLT, a nossa consolidação das leis trabalhistas. Mas, no entanto, nem sempre era cumprido e não existiam mecanismos eficientes de fiscalização que fizessem cumprir a lei. A nova lei garante a fiscalização e o cumprimento. A nova direção do sindicato tomou posse oficialmente em 29 de abril para um novo mandato que vai até 2027. O evento contou com a participação do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e do presidente da CUT, Sérgio Nobre, além de políticos e militantes do movimento sindical. Durante o evento, nós lançamos o ano comemorativo do aniversário de 90 anos do sindicato, que foi fundado em janeiro de 1933. Eu gosto de lembrar que essa nova gestão tem 3 pilares importantes: democracia, transformação e futuro. E que a luta pela democracia está no DNA desse sindicato, que sofreu intervenção militar em 1964. O então presidente Adelso de Almeida foi deposto e a entidade ficou quase 20 anos nas mãos do governo militar. Só em 82 a categoria conseguiu se unir, se reorganizar e montar uma chapa de oposição para retomar a entidade da mão dos pelegos. O ano de 1982 foi sem dúvida um marco importante para a história dos trabalhadores do nosso país. A partir daí, outros sindicatos conseguiram se organizar. A CUT foi fundada, nós retomamos o Sindicato dos Plásticos em 85 e reunificamos o nosso sindicato em 1994. Nós temos alguns trechos da cerimônia de posse que nós vamos assistir agora. Mas eu queria continuar nessa linha do tempo, falando que em 82 nós retomamos o Sindicato dos Químicos da mão do Pelego, com a chapa encabeçada pelo companheiro Domingos Galante. De 82 para cá, o sindicato tem uma outra orientação política, não aquela de 18 anos de intervenção na mão dos pelegos e na mão dos interventores da ditadura militar. Em 85, nós retomamos o Sindicato dos Químicos, como foi lembrado o companheiro Matu, aqui na fala do companheiro do deputado estadual Simão Pedro. Em 94, nós unificamos. Mas em 85, uma campanha salarial unificada desses 2 sindicatos que não eram unificados ainda, conseguiu
na luta à jornada de trabalho de 44 horas antes da Constituição de 88. E nos anos 90, companheirada, esse sindicato e a sua militância cansou de ir para Brasília lutar pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. E continuamos fazendo isso nos anos, agora, recentemente, contra o golpe à Dilma. Nós tínhamos claro que o golpe à Dilma não era o golpe para tirar a Dilma da presidência. O golpe contra a Dilma era o golpe para retirar o direito dos trabalhadores e trabalhadoras. Foi o que eles fizeram. Alteraram mais de 200 artigos da CLT. Acabaram com a possibilidade da classe trabalhadora se aposentar. E ainda aplicaram um duro golpe, que foi o teto de gasto na saúde. E esse sindicato e a sua militância, ao longo desse tempo, cerrou fileiras. Foram inúmeras vezes que nós fomos a Brasília, enfrentar a polícia, enfrentar quem estava lá para lutar pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. E agora, companheiros, nesse mandato, nos próximos 4 anos, junto com essa diretoria aqui, forjada na luta e no compromisso com a classe trabalhadora, viva o Sindicato dos Químicos, viva a luta da classe trabalhadora! Vida longa aos químicos de São Paulo, força e vida longa à nova diretoria reeleita, cada vez mais força e todo apoio ao nosso companheiro Hélio. Ele sabe que tem lá no Palácio do Planalto, além do presidente da República, além de mim como ministro das Relações Institucionais, companheiro Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, companheiros dedicados a fortalecer o ramo químico no nosso país. Parabéns ao Sindicato dos Químicos, parabéns, Hélio, e toda a nova diretoria. Um grande abraço! Que o mandato seja um mandato vitorioso. Viva aqui os químicos de São Paulo, viva a Central Única dos Trabalhadores, viva a classe trabalhadora, viva os nossos direitos e viva o presidente Lula. Para nós do sindicato, nossa categoria, 90 anos é muita história. Sempre teve uma ação militante muito forte. E a gente sempre contou com artistas do nosso campo, que sempre representou as nossas raízes, que sempre esteve comprometido com a luta de uma sociedade melhor, mais justa. E a gente, com muita satisfação, com muito orgulho, a gente quer trazer aqui para encerrar a nossa festa de 90 anos, um companheiro que tem muito a ver com a posição política do nosso sindicato. Eu quero trazer ao palco o companheiro Chico César e banda! Cai em cima desse andu. Boa noite, São Paulo. Nossa diretoria já começou trabalhando muito. Na próxima semana teremos um seminário de 3 dias para elaborar o planejamento do próximo período. Em breve divulgaremos as novidades. Vamos agora para notícias do mandato. Como vocês já sabem, eu sou coautor do projeto 331/21, que propõe a distribuição de absorventes para pessoas em situação de vulnerabilidade. Para dar visibilidade ao projeto e garantir sua aprovação, eu estou fazendo uma campanha de arrecadação que será mantida até o PL seja finalmente aprovado. O sindicato também encampou essa ideia e está junto comigo nessa campanha. Na última semana, as mulheres que compõem a nossa direção estiveram no meu gabinete para levar uma parte das doações recebidas. Quem quiser contribuir, pode entregar as doações no meu gabinete de vereador na Câmara Municipal de São Paulo ou no sindicato, no endereço da Rua Tamandaré 348 ou na sede em Santo Amaro, Rua da Neve 127. Essa super campanha só termina quando o PL for aprovado e os absorventes passarem a ser fornecidos gratuitamente nas unidades básicas de saúde. E no final do mês de abril, nós promovemos na Câmara Municipal de São Paulo o lançamento do livro Cobaias da Radiação, da jornalista Tânia Malheiros, que retrata a saga dos trabalhadores da Nuclemon, empresa da nossa categoria que foi fechada por contaminar os trabalhadores.
A própria Tânia denunciou o caso em 1990, em matéria publicada no jornal O Estado de São Paulo e no Jornal da Tarde. Bom, a denúncia resultou num processo aberto pela engenheira Fernanda Gianazzi, que era fiscal do trabalho, e também pelo nosso sindicato. O lançamento do livro foi seguido de uma audiência pública com a participação de antigos trabalhadores da Nuclemun. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos com a participação da nossa advogada, a doutora Elaine Dávila Coelho, explicando mais um direito da nossa convenção coletiva. Olá, estamos de volta aqui com a nossa doutora Elaine Dávila Coelho, que vai falar para a gente hoje no programa mais uma cláusula importante da convenção coletiva. Aquelas despesas que a gente vê quando a empresa fecha ou quando muda setores, se existe alguma proteção na nossa convenção coletiva. Olá, doutora Elaine, tudo bem? Bom dia, Hélio, tudo bem? Então, existe ou não existe, doutora? Existe. Nós temos uma cláusula que traz os critérios para a dispensa coletiva. Então, ou seja, se a empresa precisa demitir um contingente de trabalhadores, ela não pode demitir aleatoriamente, escolhendo um ou outro. Ela precisa entrar nesses critérios. Então, quais são eles? O primeiro é que ela tem que fazer uma espécie de consulta aos trabalhadores para saber quais aqueles que querem efetivamente sair da empresa. Num segundo momento, ela precisa fazer um estudo para saber quais os que recebem algum benefício da Previdência Social, como aposentadoria ou mesmo alguma forma de previdência privada. Depois, em terceiro lugar, ela tem que saber quais são aqueles que têm menos tempo de casa. E dentre esses, os solteiros e os de menor faixa etária, ou seja, aqueles mais jovens, né? E aqueles também que têm menores encargos familiares, porque às vezes o trabalhador, a trabalhadora são jovens, mas eles são arrimo de família. Então, a ideia dessa cláusula é minimizar o impacto social que tem esse tipo de demissões, não só para o trabalhador e a trabalhadora, mas também para a sociedade, né? No caso, as famílias e tudo mais. Bom, superadas esses três critérios, temos uma cláusula aqui ainda, um parágrafo nessa cláusula, que é extremamente importante, que é um modelo que existe no Canadá. Tem poucas legislações internacionais que têm modelos como esse nosso. É uma cláusula muito importante que fala o seguinte: a empresa demitiu coletivamente. Pois bem, quando ela melhora a situação econômica, ela supera as razões que deram razão àquelas demissões, ela precisa readmitir justamente aqueles que foram atingidos pela dispensa. Então, quando ela começa a empregar novamente, ela tem que chamar aqueles que foram prejudicados com aquelas dispensas. Então, é uma cláusula extremamente importante. Bom, nesse caso, só um detalhe: o sindicato, as empresas têm que comunicar o sindicato previamente dessas demissões. Tá? Então, seriam esses os critérios. E o sindicato acompanha esse processo todo, né, para saber se está sendo cumprido essas regras, como estão na cláusula. Exatamente. Da convenção coletiva. Exatamente, mas o sindicato ele fica muito dependente das informações dos próprios trabalhadores, né? Porque sem elas o sindicato não tem meios para saber efetivamente o que está ocorrendo dentro da empresa, se esses critérios estão sendo observados ou não.
Então nós temos cláusulas que protegem, mas precisamos que os trabalhadores informem ao sindicato, primeiro que os trabalhadores façam parte do sindicato, que aí ele pode estar informando e a gente pode estar atuando em cima. Obrigado, doutora Elaine. Bom dia, Hélio. Estaremos aqui na próxima. Obrigado, até a próxima Até oportunidade. a próxima. E nós vamos ficando por aqui. Na semana que vem, mais um Sindiluta TV.